E então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Na primeira etapa dessa escalada da fé, nós vamos encontrar Gideão no cantinho dele, e Gideão decepcionado com Deus. E é interessante notar que não é Gideão que está à procura de Deus, porque ele está decepcionado com Deus, mas é Deus que vai ao seu encontro, e lá começa esse trabalho. E a primeira lição que a gente pode aprender é que não importa quem você seja, não importa o que você saiba a respeito de Deus, Deus é aquele que inicia os processos da fé na nossa vida. E eu não sei qual é a tua história, não sei o que está acontecendo na tua vida, mas se por acaso você está aqui hoje, não é por acaso, é porque Deus de alguma maneira está batendo na porta do teu coração. Eu quero dizer para você que Deus está por trás, e Ele, quem sabe, esteja agora trabalhando um coração decepcionado com Ele, para trabalhar fé e uma nova experiência com Ele mesmo. E é interessante que quando Deus vai ao nosso encontro, Ele não vê o que a maioria das pessoas vêem. Aquilo que as pessoas veem é aquilo que está acontecendo. Mas Deus está olhando para frente, para o futuro. E Deus está olhando para aquilo que Ele vai fazer e construir na minha vida e na sua vida. E é por isso que a saudação que o Senhor faz a Gideão, ela parece muito estranha, muito esquisita. Para você ter uma ideia, Gideão estava malhando o trigo dentro de um lugar que se espremiam as uvas. Esse lugar de espremer uvas era cavado na rocha. E cavado na rocha fazia-se as paredes em volta e ela ficava protegida, às vezes abaixo do nível do solo, ou às vezes acima do nível do solo, protegida. E muito provavelmente Gideão estava agachado dentro daquele lugar, e dentro daquele lugar tinha uma roda grande de pedra, e ele trilhava o trigo, empurrando aquela roda por sobre os grãos. Normalmente se fazia isso em campo aberto. Por quê? Porque à medida que você vai espremendo o trigo, batendo ali no trigo, a palha vai soltando e o vento que bate ajuda a carregar a palha e o grão fica, é mais fácil. Normalmente se fazia isso usando um animal, usando um boi, usando um burro que vai empurrando essa roda. Mas ele estava agachado dentro daquele lugar protegido, escondido dos midianitas, malhando o trigo. E é nesse contexto que Deus se apresenta, vai à procura dele e vai dizer: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Mas essa não é uma cena de um poderoso guerreiro, de alguém que está escondido num canto, malhando trigo num lugar, agachado para que as pessoas não vissem que ele está trabalhando um pouquinho de comida para a sua família. Mas é interessante que quando Deus chega perto de nós, mesmo que estejamos decepcionados com Ele, com o nosso coração amargurado, Ele não vê o que a maioria das pessoas vê. Porque se eu e você estivéssemos lá, diríamos: onde é que está o poderoso guerreiro aqui? Mas Deus está vendo o que Ele vai fazer na nossa vida. E Deus está vendo a cada um de nós, não com aquilo que somos, mas com as potencialidades da sua graça aplicadas ao nosso viver. E Deus começa a trabalhar a vida de Gideão a partir daí. Às vezes, quando pensamos nos heróis da Bíblia, temos a impressão que eles já estavam prontos e que os seus atos de fé e heroísmo espiritual eram inerentes à sua personalidade, que aquilo era uma coisa natural, eles eram pessoas assim. Mas é gostoso perceber que a Bíblia nos revela as fraquezas dos seus heróis e nos mostra que eles eram homens e mulheres como eu sou e como você, e que tinham lutas no seu coração como eu as tenho e como você também as tem. E que estes homens do passado, os heróis da Bíblia, eles foram forjados pela graça,
a se tornarem pessoas cheias de fé. Não era algo natural deles, mas era algo que Deus estava trabalhando, lapidando dentro do coração e da vida deles. Então, quando você ouve a história de Gideão, que com 300 homens enfrentou um exército de 100.000 homens, você diz, mais que homem corajoso, mais que homem de fé. Todavia, quando a gente lê a história de Gideão na Bíblia, a gente vai ver que não. Deus vai construindo esta fé no coração desse homem. E cada momento da história da vida desse homem é, na verdade, um desafio de Deus e um forjar da graça na vida dele. E é interessante que Deus começa a provocá-lo. Essa expressão, o Senhor é com você, poderoso guerreiro, não toca em Gideão do jeito que eu imagino que tocaria. Porque se eu tivesse ali agachado, com aquela roda, malhando o trigo daquela maneira, tão diferente do que a maioria das pessoas fazem, por causa do medo do inimigo, o que me chamaria a atenção é poderoso guerreiro. Quem disse que eu sou poderoso guerreiro? Eu estou tentando salvar a minha vida aqui, no meu cantinho. Mas quando Deus fala com Gideão, não é essa expressão que o toca. O que toca o coração de Gideão é a primeira frase. O Senhor é contigo. E aí parece que Deus toca na ferida que estava dentro do coração de Gideão. E Gideão vai fazer 3 perguntas para Deus agora, que expressam a sua decepção. A primeira pergunta foi, se o Senhor é conosco, se o Senhor é por nós, se o Senhor é o nosso Deus, então, por que tudo isso está acontecendo conosco? E aí, quando eu penso nessa pergunta, eu vou ver muitas pessoas enquadradas dentro dela. E eu não posso esquecer da minha própria história, quando eu escuto essa pergunta. Porque eu já me vi na condição de Gideão, já vi Deus bater a porta no meu coração, e já ouvi e já fiz a mesma pergunta para Deus. Na minha adolescência, aos 16 anos, meus pais se separaram, e quando eles se separaram, eu entrei numa grande crise emocional e espiritual. Até os 16 anos de idade, eu era magro. Eu jogava voleibol lá no Palmeiras, eu era militante do time lá e jogava. Mas depois da separação dos meus pais, aquilo foi um peso tão grande emocional na minha vida, que eu comecei a engordar, comecei a me embotar de várias maneiras. E me lembro que naquela fase da vida foi uma fase de grande luta espiritual, de grande decepção. E a decepção era porque vivíamos num lar evangélico, vivíamos numa casa que temia Deus. A oração fazia parte da nossa história de vida, ir à igreja fazia parte da nossa história de vida. E de repente, a nossa casa arrebentou, acabou. E aquilo não entrava no coração. Como é que pode um negócio desse? E essa caverna da minha vida durou 3 anos. E eu me lembro muito bem de uma visitação do Espírito na minha vida, numa madrugada, onde eu acordei chorando, e por acordar chorando, sentei na cama no meio da noite, e Deus começou a tocar no meu coração. E Ele me perguntou, o que é que você tem contra mim? E a minha resposta foi, eu tenho tudo contra o Senhor. Por que é que o Senhor deixou tudo isso acontecer na minha vida? Era mais ou menos isso que Gideão estava sentindo, o que eu senti um dia. Se o Senhor é por nós, por que tudo isso está acontecendo? Você já se sentiu perguntando assim a Deus? Se o Senhor é por mim, então por que esta coisa complicada que eu não sei lidar, que eu não sei como enfrentar, que eu não entendo o tamanho e a dimensão, por que está acontecendo? Agora é interessante que, se você lê esse trecho da palavra de Deus, e ler o trecho anterior, os versículos 8, 9, 10, você vai perceber que antes de Deus bater a porta do coração de Gideão e encontrá-lo naquele lugar malhando trigo, Ele tinha mandado um profeta.
E aquele profeta já tinha contado ao povo por que tudo aquilo estava acontecendo. Mas nós, eu e você, temos grande dificuldade de entender os processos de Deus na nossa vida. E temos muita dificuldade de entender e até de assumir aquilo que nós mesmos fazemos. É interessante que o profeta tinha vindo antes para dizer exatamente isso. Tudo isso está acontecendo porque vocês optaram por caminhos, vocês decidiram por coisas, e estas coisas têm consequências, e estas coisas estão gerando outras situações. Por que será que é culpa do Deus Todo-Poderoso? O Senhor é por ti, o Senhor é por mim, o Senhor era por Gideão. E a grande prova disso é que, apesar de todas as opções, apesar de todos os descaminhos, apesar de todos os desvios, lá estava Deus, em pessoa, se revelando a Gideão e dizendo: Gideão, eu quero fazer de você um valoroso guerreiro, porque eu quero ser por você. E Gideão não conseguia enxergar, como eu às vezes não consigo enxergar, e como você às vezes não consegue enxergar. E ele estava dizendo: o Senhor é por nós, o Senhor é por nós. O Senhor é por você, porque Ele nunca desistiu de você. Até quando você desistiu dele? O Senhor é por você, porque mesmo quando você escolheu o caminho que está gerando angústia no teu coração, e você sabe talvez que esse caminho não tem nada a ver com Deus, Ele ainda assim não desistiu de bater na porta do teu coração e de intervir na tua vida. O Senhor é por você, mas você só poderá ser o valoroso guerreiro se você se colocar nas mãos daquele que é por você. A segunda pergunta que Gideão vai fazer, e que reflete essa sua decepção, vem na expressão: onde estão as suas maravilhas? E Gideão vai dizer: se Deus é por nós, por que a gente está vivendo tudo isso? E se Deus de fato existe, é poderoso e Ele pode intervir na nossa vida, onde estão os milagres? Essa é a expressão. Onde é que estão os milagres? Nós ouvimos falar que o Senhor nos tirou do Egito, e que esse retirar do Egito foi um milagre. Nós ouvimos falar do mar vermelho que se abriu, nós ouvimos falar do maná que caía do céu, e nós estamos passando fome aqui. Nós ouvimos falar dos milagres da água que caía da rocha, quando não tinha água no deserto, da rocha brotava. Onde estão os milagres, Deus? Nós temos um inimigo que vem e nos assola. Onde estão os teus milagres? Você já se sentiu como Gideão? Diante de uma circunstância da vida, dando trombada com a vida, às vezes por decisão sua, às vezes por decisão de alguém que gera sofrimento na nossa vida, isso que a gente não entende, que os nossos pecados nos atingem, mas os pecados das pessoas que estão à nossa volta também nos atingem. Ninguém está isento de sofrer por causa de um filho, de sofrer por causa de um irmão, de sofrer pelas decisões erradas de alguém que afetam a nossa vida. E a gente fica pensando: tá bom, Deus, tá certo, mas onde é que estão os teus milagres? Eu queria ver uma intervenção tua. Sabe, uma coisa que a gente vai aprendendo é que o decepcionado com Deus, ainda que ele deseje ardentemente um milagre de Deus, ele não crê na possibilidade dos milagres de Deus acontecerem no seu tempo e na sua vida. E sabe por que ele não crê? É porque a sua distância de Deus não permite que ele enxergue quem é Deus. Às vezes nós imaginamos Deus como o gênio da lâmpada. A gente fica imaginando que a gente, se esfregar direitinho a lâmpada, Deus é obrigado a fazer os 3 desejos da gente. Às vezes a gente imagina o milagre de Deus como um passe de mágica. A gente usa a palavra certa, no jargão evangélico a gente vai dizer: em nome de Jesus eu determino, não é? E que vai acontecer. Mas a gente não entende que o milagre de Deus é uma expressão
da presença dele na nossa vida. Sabe, o milagre não é uma coisa, o milagre é uma pessoa. O milagre de Deus é a expressão do Deus vivo em mim, na minha vida. E onde Deus está, os milagres dele acontecem. Aonde ele se apresenta, coisas sobrenaturais vão acontecer, porque ele é sobrenatural. O milagre não é uma maneira de controlar Deus, mas é uma maneira de ser controlado pela graça dele e de expressar a glória dele nessa terra. E é isso que está no coração de Deus para ensinar para esse homem Gideão. E ele vai fazer algumas coisas no meio desse encontro para marcar a vida desse homem Gideão. Mas lá no coração dele ele está perguntando, onde é que estão os milagres? Eu não consigo crer em milagre, eu não consigo crer na expressão da graça. Eu queria dizer para você que se você é uma das pessoas que imaginam assim, eu diria para você, chega perto do Senhor. Chega perto do Senhor. Chega perto dele, que você vai ver coisas tremendas da graça dele acontecerem na tua vida. Porque ele é um milagre, ele é a salvação, ele é a bênção, ele é a expressão do poder que transforma a nossa vida. Agora, sabe o que me impressiona? É que mesmo Gideão não sendo capaz de crer, mesmo Gideão vivendo esse conflito do coração, Deus o amava, e o Senhor se revelava a ele, e foi buscá-lo aonde ele estava, no buraco da sua decepção, na caverna do seu lagar, para buscá-lo para perto dele e fazer dele homem valoroso e homem de fé. Tremendo, tremendo. Porque Deus está fazendo isso comigo e com você. Ele vai lá ao teu encontro. E Ele semeia uma semente de esperança no nosso coração. Eu, quando olho para esse texto, eu vejo esse homem decepcionado e sem esperança. E Deus se revela a ele sabendo que ele não pode crer, que ele não consegue crer, que ele não consegue ter fé. E então Deus vai lá e semeia uma semente de esperança. E vai dialogando com o coração desse homem para trazê-lo para perto de si e revelar a ele a glória do Deus vivo. A terceira expressão de Gideão aqui nesse texto foi: o Senhor nos abandonou. Se o Senhor é por nós, por que tudo isso está acontecendo? Se o Senhor é poderoso, por que eu não posso ver nenhum milagre agora? Sabe qual é a minha conclusão, Deus? O Senhor nos abandonou. O Senhor não quer saber da gente. E a grande lição que esse texto nos traz é que ficamos decepcionados com Deus por ter a nossa perspectiva de vida distorcida. Quem foi que abandonou quem? Quem foi que abandonou quem? Algum tempo atrás eu estava lendo uma meditação a respeito da nossa relação com Deus. E dizia que quando a gente acordou de manhã, Deus estava lá, do lado da gente, no seu espírito. E Ele esperava pelo menos um bom dia. Oh, bom dia, papai, tudo bem? Mas a gente estava tão apressado, porque a gente estava atrasado para o trabalho, atrasado para a escola, que a gente esqueceu de dizer bom dia. E a gente vai, lá continua a crônica, vai dizendo que fomos para o trabalho, e quando entramos no trabalho, conseguimos cumprir o horário, e então Deus estava ali do nosso lado, porque Ele nunca nos abandona. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele esperou que agora, que o nosso coração que não estava mais aflito, nós fôssemos dizer: bom dia, Senhor, tudo bem? Mas aí chegaram as coisas, as pessoas, os exames, papéis que precisamos assinar, e mais uma vez nós não tivemos tempo. E aí passou aquele período do dia. Ele diz: bom, chegou a hora do intervalo do almoço, e eu pensei: bom, agora quem sabe você vai dizer bom dia, mas você está tão preocupado com aquele negócio que você tem que fazer no banco, você quer aproveitar o horário de almoço, você comeu tão rápido, foi ao banco, voltou. E assim vai a crônica até a hora de dormir à noite.
E aí então termina aquela crônica dizendo: mesmo assim, eu te digo boa noite, meu filho, durma em paz. Quem abandonou quem? É interessante que nós nos decepcionamos com Deus, porque a nossa perspectiva das coisas fica entenebrecida, escondida, misturada pela nossa dor. Mas a coisa tremenda é que o meu Pai, o meu Deus amado, apesar de todas as decisões que temos tomado, apesar dos frutos naturais destas decisões, e ainda que tenhamos semeado ventos e colhido tempestades, é Ele que vem e se senta do nosso lado para conversar conosco. Gideão não sabia ainda que esse era o anjo do Senhor. Ele vai saber só no final do texto, quando ele se assusta. Ele imagina que ele está conversando com alguém sobre as coisas de Deus, mas era o próprio Deus que estava falando com ele. Porque Deus é aquele que, a semelhança de Jesus, tem vindo ao nosso encontro. E Ele olha para mim e para você como aquela ovelha amada, querida dEle, às vezes desgarrada, às vezes perdida, muitas vezes esfolada pela vida, muitas vezes desgastada, machucada. Mas Ele não nos abandona, Ele vai lá ao nosso encontro. E sabe, quando Ele nos encontra, Ele vai tentar trabalhar o nosso coração e a nossa alma. Era muito fácil chegar, pegar Gideão, arrastá-lo para um lugar, dar-lhe lá alguma infusão de poder qualquer, dizer, vai e faz. Mas Ele está nos tratando como um pai trata um filho. Quantas vezes você tem vontade de pegar o filho, juntar pelo colarinho e dizer, acorda menino, é agora! Mas você não pode fazer isso, porque ele não vai crescer, ele não vai aprender, ele não vai viver, e a gente tem que pegá-lo onde está, e a gente tem que mostrar os valores, tem que abrir os seus olhos, e às vezes a gente vai fazer isso 1, 2, 3, 4, 10, 15 vezes. Papai do céu está fazendo isso comigo, com você. E às vezes Ele se senta do nosso lado, no meio da correria da vida, para dizer para a gente, olha, estou aqui, ainda que você não me veja. Não te abandonei, mesmo que você ache que eu fui a última pessoa a pensar em você. Continua a fazer milagres num tempo em que parece que não tem milagres. Se você ler o final desse texto, você vai ver que ele vai fazer uma oferta a Deus de 18 quilos aproximadamente de farinha de trigo, num tempo em que o inimigo tinha roubado tudo. Ele tinha farinha de trigo em casa. Num tempo em que todo mundo estava passando fome, ele tinha um cabrito. Tem milagre de Deus acontecendo na nossa vida por causa da misericórdia dele, e a gente não está vendo. Tem dias difíceis, sim, que são fruto das nossas decisões e das nossas escolhas, mas tem tanta graça de Deus que está acontecendo. E esse Deus tremendo, maravilhoso, que nos ama, é aquele que tem batido a porta do nosso coração onde estamos, para dizer, você que está decepcionado, nunca deixei de andar do teu lado.